Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, né, como sempre, como prometido, toda quarta teremos vídeo às 3 horas da tarde e todo domingo às 3 horas da tarde também. Hoje vamos conversar sobre a Supercopa, que infelizmente não deu pro Flamengo. O Corinthians foi muito superior, na minha opinião. Vamos comentar aqui um pouco sobre o jogo, então não é um vídeo tão longo, um vídeo tão específico, pois no fim do ano vai ter uma super retrospectiva, ou seja, vai estar muito mais analisado sobre todos os títulos desse ano. Então aqui é mais uma análise mais calma, mais curta do que eu achei da partida. Vamos começar pelas escalações. Vamos começar a falar do Flamengo de Felipe Luiz na escalação. Venho com o Rossi no gol, é o melhor goleiro que a gente tem no momento. Minha defesa titular Alexandro, lateral esquerdo, lateral direito o Guilherme Varela, e na zaga o Léo Ortiz e o Léo Pereira, a dupla de Léos. No meio campo vinham com o Eric Pulgar, titular absoluto, o Jorginho, que eu acho que não fez tanto uma boa partida na minha opinião, o Arrascaeta, que também foi outro que não fez uma partida tão boa, na minha opinião. E o Carrascal, que seria expulso mais pra frente. O Gonzalo Plata. E o Pedro no ataque, que esse fez uma partida muito abaixo. Eu sou fanzaço do Pedro, mas essa partida dele foi extremamente abaixo do esperado. Eu apostava muito mais no Pedro, pensei que ele já tá um pouco mais recuperado daquela lesão que ele teve antes do Mundial, aliás. Mas dá pra ver que o Pedro ainda tá se recuperando aos poucos e eu tenho certeza que logo ele vai voltar a ser aquele goleador que ele sempre foi. Bom, o time do Corinthians veio assim: Hugo Souza no gol, treinados pelo senhor Dorival. Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista na zaga. No meio vinha com Raniel e André ali fazendo os volantes mais atrás. E já, mas, tipo, atacando, armando o jogo era Breno Bidon e o Carille. E no ataque vinha com Memphis e Yuri Alberto. Baita partida do Yuri Alberto. Mas segue o papo. Começou ali o jogo meio disputado e tal. Mas os primeiros 3 minutos, pelo menos, foi todo do Corinthians. Aliás, teve aquela bola que no comecinho do primeiro tempo o Memphis recebeu aquela bola e quase fez um gol, mas acabou não sendo gol. E se o Memphis fizesse aquele gol, a torcida corintiana ia estourar, ia torcer muito pro Memphis e tal, ia elogiar muito o Memphis. E se o Flamengo vencesse, ia ficar tudo nas costas do Memphis, porque o gol que ele perdeu foi extremamente ridículo. O Memphis é um ótimo jogador, na minha opinião, tá se destacando até, mas a partida dele não me alegrou tanto. Seguindo o papo, aí fomos tendo o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito bem do Corinthians. O Flamengo não conseguia achar o jogo. O meio campo, eu tenho que elogiar muito o que o Breno Bidon fez nesse primeiro tempo. Eu acho que o Breno Bidon foi espetacular nesse jogo. Pra mim a defesa do Corinthians estava indo muito bem. Até que simplesmente tivemos uma bomba. No toque de Gustavo Henrique para Gabriel Paulista, uma bomba e é gol do Corinthians, gol Gabriel Paulista, abria 1-0 pro Corinthians. Nesse momento, eu já estava meio que com certeza que o Corinthians veio muito melhor para esse jogo. Já vi uma possibilidade de uma incrível perca do Flamengo, que aconteceu. Mas daí, depois desse gol, que foi muito comemorado pelo Gabriel Paulista, ele que é corintiano, de acordo com ele, e veio agora do Corinthians, ele tava lá fora, tava na Europa, e veio aqui pro Corinthians, fez o primeiro gol, parabéns pra ele. Mas, continuando, aí no finalzinho do primeiro tempo, teve aquela entrada do Carrascal no Breno Bidon, que ele bate com o cotovelo, não sei se é cotovelo ou com a mão na cara. O Carrascal bate com o cotovelo, com a mão na cara do Breno Bidon. Aquele lance meio polêmico, aliás. Só que esse lance seria realizado no segundo tempo, e já chegamos no segundo tempo. Vamos falar o que eu estava esperando do primeiro tempo e o que aconteceu no primeiro tempo. No que eu tava esperando do primeiro tempo, que o Flamengo e o Corinthians iam fazer uma partidaça, tá ligado?
que ia ser um domínio dos dois times, tipo, pega a bola ali, corre e tal, chuta pro gol, não dá. E o outro time pega, corre e tal, conduz no meio de campo, faz troca de passes. Só que foi muito um domínio do Corinthians no primeiro tempo. Foi muito um domínio do Corinthians no primeiro tempo. Na minha opinião, o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo. Disparado no primeiro tempo. Aquele gol do Gabriel Paulista foi um lindo gol, aliás. Eu achei muito bonito o gol, sinceramente falando. Foi bom o Corinthians, a contratação do Gabriel Paulista. Uma baita contratação. E acabou fazendo gol. Foi um primeiro tempo agitado e teve o lance do Carrascal que eu já tinha falado. Vamos ao segundo tempo, o que aconteceu? O que aconteceu no segundo tempo? O que aconteceu é o seguinte. Ali por 50 minutos de jogo, o juiz deu uma parada, colocou a mãozinha no ouvido, falou, vou no VAR. O VAR estava revisando o lance do Carrascal, da cotovelada, barra mão na cara do Breno Bidon. Aí, eles revisaram e foi a expulsão do Carrascal o resultado disso. Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho muitos anos já acompanhando futebol e eu nunca tinha visto isso. De um tempo pro outro, do primeiro tempo pro segundo tempo, tem uma revisão de VAR. Não tem nenhuma coisa na regra que impeça o juiz, mas teve a expulsão do Carrascal aí nesse comecinho de segundo tempo. E aí, né, continuamos. Teve um lance que o Paquetá entrou, que era uma falta, e o Paquetá acabou batendo muito mal. Vamos falar mais do Paquetá depois. Continuando, teve perto ali dos finalzinhos, acho que era 40 ou 39 minutos de segundo tempo, um bolão pro Lucas Paquetá e ele acabou perdendo a chance. Se fizesse, uau, baita contratação. Se não fizesse, que foi o que aconteceu, ia ficar tudo meio que nas costas dele. Acontece, acabou de chegar, tem toda a adaptação, acabou de voltar do ninho. O Paquetá chegou com uma contratação mais cara, tem um peso em cima dele, vai ser muita pressão nele nesse começo, por enquanto. Mas aí, no finalzinho do segundo tempo, Yuri Alberto, o Rossi tá muito mal posicionado. O Rossi foi pra cima, tá ligado? Pra cima, saiu da área. Aí o Yuri Alberto, primeiro começou o lance com o André Ramalho. O André Ramalho cabeceou. O Charles deu um passe de calcanhar pro alto e chegou no Yuri Alberto. Quando o Yuri Alberto pegou, a bola tava quicando, deu um chapéu no Rossi, e quando deu esse chapéu no Rossi, não tinha muito mais o que fazer, só correu, fez o gol, revisão no VAR, ficou uns bons minutos ali revisando, e o que eu escutei na narração, gol do Corinthians, o gol do título. Yuri Alberto faz o gol da Supercopa do Brasil também, decisivo tanto na Copa do Brasil, quanto na Supercopa do Brasil. Parabéns aí o Corinthians, depois disso acabou o jogo, teve a provocação do Mateuzinho pra cima do Lucas Paquetá, ele que é da base do Flamengo e provocou o Lucas Paquetá, mas que nem ele falou, faz parte do futebol, ele tá ali, não é por mal, ele tá fazendo mais porque, tipo, é comemoração, é título. Aí, tivemos o fim de jogo, parabéns ao Corinthians, conquistou sua segunda Supercopa do Brasil, a primeira foi lá em 1991, foi de 1-0 no Flamengo, no próprio Flamengo, com gol de craque Neto. Somente ele. Pra mim, um dos maiores jogadores que o Corinthians teve ali nos anos finalzinho ali, 85 pra frente. Pra mim, o craque Neto é craque demais. O Supercopa do Brasil foi muito bem pro Corinthians, fez um ótimo jogo. O segundo tempo, pra mim, foi muito mais disputado. Eu acho que tanto pro Corinthians, tanto pro Flamengo, foi um bom segundo tempo. O Corinthians dominou o primeiro tempo. O que eu esperava é que o Flamengo ia ser campeão, que nem eu tinha falado no último vídeo. Mas acabou não vindo. O Corinthians foi muito melhor, que nem eu falei. O Charles, incrivelmente, quando entrou, fez um bom jogo. O Garro começou no banco, mas quando entrou, não ajudou muito, mas conseguiu jogar um pouco. Achei interessante o jogo, na minha opinião. Achei um jogo bom. O bom é que eu sou flamenguista e o Flamengo perdeu. Mas é a única coisa que não é boa, né? Mas acontece. E eu vou ficando por aqui, galera. Esse foi um vídeo breve da Supercopa. Ano passado eu tinha postado um shorts na época.
É pra você ver como que eu era preguiçoso. Eu tinha postado shorts. Eu tinha postado uns shorts na época do Botafogo e Flamengo, do 3-1. Tinha falado lá sobre o Bruno Henrique. Só fiquei falando isso. Aqui eu posso ter repetido várias frases, várias horas também, mas aqui eu dei mais um mérito ali à Supercopa do Brasil. É esse o vídeo, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai vir muito vídeo por aí que vocês merecem. Esses 22 inscritos que eu tenho, mas vocês estão aqui, ó, no meu coração. E é isso, galera. Falou!